Olá, nobres vassalos, eu novamente aqui gravando. Legal, né? Temos vídeo de novo. Dessa vez eu falarei para vocês sobre Kolovrat, mas não sobre o Kolovrat símbolo religioso, mas sobre Kolovrat, o guerreiro ucraniano que expulsou os mongóis. O Senhor de Chernobyl. Sim, Chernobyl, que hoje é radioativo, mas que na época era um lugar grandioso por ter sido o lar de um dos maiores guerreiros da mitologia eslava. Vamos falar sobre ele. Kolovrat, ao que tudo indica, pode ter existido de verdade. Talvez não tenha sido um guerreiro tão fodão assim quanto é descrito nas lendas, mas aparentemente ele existiu de verdade e teve uma participação crucial, sim, na expulsão dos mongóis do continente europeu. Mongóis/chineses. No caso, ele fez um feito heróico de conseguir derrotar Kublai Khan, filho de Yuan Kobin, ou Gengis Khan. Filho, neto, não sei agora exatamente, mas descendente de Yuan Kobin, de Gengis Khan. E no caso, o herdeiro do Império Ocidental. Sim, ele era um senhor guerreiro, não vamos falar que era um cara super rico e poderoso da sua região, porque também não era. Tipo, o feudo dele lá, Chernobyl, não era lá tão grande coisa na época, né? Mas ele era um grande guerreiro. E o mais importante, um guerreiro determinado. E que acreditava nos seus deuses e nas suas pessoas. E que não queria aceitar o domínio mongol sobre a Ucrânia. Então, sobre o rei de Kiev, ele foi enfrentar os ucranianos depois que eles haviam tomado a Rússia já. Sim. A Rússia já havia sido formada antes desse caso, mas deixou de existir e formou de novo depois sobre a Ucrânia, mas a Rússia já havia sido unificada uma vez sobre os mongóis. E agora eles marchavam sobre a Ucrânia, sobre Belarus. No caso, os limites do território dele ficavam entre a Ucrânia e Belarus, e ele foi barrá-los. Segundo a lenda, ele estava um número muito menor do que mongóis. E ele estava a pé. Porém, ele tinha uma vantagem. Ele conhecia muito melhor a floresta que os mongóis. Então, com seus poucos homens e homens de aliados dele, ele conseguiu fazer uma emboscada grande, aproveitou da fraqueza dos cavalos, porque ele sabia que os cavalos não eram bons em todo qualquer terreno, e derrotou um primeiro exército de Kublai Khan. Kublai Khan ficou furioso e mandou um exército ainda maior para matá-lo. E mais uma vez esse exército foi derrotado. Então Kublai Khan ficou puto da vida e fez um acordo com ele. Eles combinaram lá em um determinado castelo e marcaram uma luta entre ele e o melhor guerreiro de Kublai Khan. E Kublai Khan falou que se ele derrotasse o melhor guerreiro dele, ele deixaria o povo dele em paz. E que se ele perdesse, acabou. Ele queria o domínio. E ele aceitou o desafio. Então Kolovrat foi lá para esse castelo. Esse castelo praticamente está recheado pelos guerreiros de Kublai Khan, apesar do próprio Kublai Khan não estar dentro dele. Então, ele foi lá e lutou contra esse melhor guerreiro de Kublai Khan. E o decepou com uma machadada só. Sim, ele foi lutar com um machado, ele rebentou o escudo e partiu ao meio o crânio desse guerreiro, segundo reza a lenda. Só que os guerreiros de Kublai Khan não aceitaram tão bem, então foram pra cima dele. E eles tentaram matá-lo, mas não conseguiram matá-lo. E nisso Kublai Khan foi covarde. Algumas lendas dizem que o castelo onde eles estavam dentro foi queimado por fora, e todos, inclusive o próprio Kolovrat, morreu queimado dentro. Outras lendas dizem que foram arremessadas várias catapultas dentro do castelo, várias pedras de catapultas que estão fora, e o castelo foi derrubado, foi esmagado pelas pedras junto com os guerreiros que ficaram presos dentro. Ninguém sabe ao certo a realidade disso, mas pelo menos na lenda foi uma das duas versões que aconteceu. Tem lenda para a primeira ou para a segunda versão. Mas o que importa é que depois disso, Kublai Khan aceitou a derrota e desistiu de invadir a Ucrânia. Apesar de ter conseguido finalmente matar Kolovrat e ter um gostinho da vingança. Ele não conseguiu a Ucrânia. Agora vamos ser sinceros, o que aconteceu provavelmente? Lógico, Kolovrat foi um grande guerreiro, mas ele deve provavelmente ter morrido dentro do castelo pelo ataque de fúria dos outros guerreiros de Kublai Khan. Afinal, ele não era um deus também, apesar de lutar bem pra caralho. Se foi com um machado ou com uma espada, não sei. Os eslavos realmente utilizam machados? Utilizam, mas as principais armas eslavas não são machados normalmente. Eslavos costumam utilizar mais alabardas, ou armas de lanças e machados de cabo comprido. Não aqueles machados curtos como é descrito na lenda, feito para partir madeira, coisa assim. Então eu não sei se realmente foi dessa forma ou não. Provavelmente deve ter morrido para os guerreiros mesmo. Mas ele realmente foi um herói e salvou a Ucrânia das invasões mongóis. E foi ele que permitiu a Ucrânia se tornar grande depois e fazer tudo o que fez. Agora existem também Kolovrat da família real da Tcheca, que é outra história interessante e vai para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado, espero que a dúvida tenha sido satisfeita. E por esse vídeo é isso, e até a próxima, nobres vassalos. Obrigado.